Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a estudar um grupo de animais interessantes, chamados de cordados. Especificamente vamos estudar os protocordados e os peixes. Vamos observar que eles começam a ser estudados no meio aquático. E depois é que nós vamos chegar no meio terrestre. Então os protocordados, os peixes e até os anfíbios, né, lá são observados, né, esses animais existem dentro da água. Depois vem os répteis, as aves e os mamíferos, onde esses animais já têm uma predominância de ambiente terrestre. Mas que fique claro, os cordados surgem na água e depois é que vem para a terra. Vamos então falar um pouco das características gerais de um cordado. É necessário que existam 3 estruturas básicas, pelo menos uma vez na vida, desse animal. A notocorda, fendas branquiais e tubo neural. Notocorda, fendas branquiais e tubo neural são as características mais importantes que definem um cordado. Então imagina que a gente agora vai para Marte. E em Marte vamos supor que tenha vida. E a gente descobrir um organismo e começar a sacar que ali tem notocorda, tubo neural ou fendas branquiais, eu estou diante de um animal marciano cordado. Tranquilo? Vamos agora detalhar um pouco essas 3 características de cordados. Vamos começar com a notocorda. O que seria a notocorda? Imaginemos que esse fio, tá? Que esse fio seja então um conjunto de fibras e essas fibras estão no dorso do animal. E elas têm a função de sustentação. Só que preste atenção, olha a flexibilidade desse fio. Assim é a notocorda. Ela é diferente da coluna vertebral, que é óssea e é formada parte por parte. A notocorda é um feixe contínuo de fibras proteicas que vão estar presentes pelo menos uma vez no corpo do animal. Posso te dizer o seguinte, a notocorda em alguns animais surge num período da vida desse animal e depois some. Em outros animais, a notocorda surge no período embrionário e aí vai existir até a vida adulta dele. E não surge outra estrutura, nem some a notocorda, nem surge coluna vertebral. Em alguns animais, a notocorda ela é simplesmente substituída pela coluna vertebral. Preste atenção. Notocorda não origina a coluna vertebral. Notocorda serve de molde para que a coluna vertebral saiba onde tem que crescer, saiba onde tem que surgir. Senão a coluna vertebral vai nascer na barriga do indivíduo. E agora o tubo neural. Um conjunto de células nervosas, neurônios, né, que vão surgir também no dorso do animal e que no futuro vai dar origem ao sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal desse animal. Então, já vimos a notocorda e agora estamos vendo que esses animais têm tubo neural na fase embrionária e no futuro vai dar origem ao sistema nervoso. É muito importante porque esse tubo neural ele vai ser responsável pela encefalização dos animais. É esse tubo neural, junto com o sistema nervoso no futuro, que vai ser responsável pela complexidade nervosa, né? Pelas grandes habilidades comportamentais que os animais vão começar a ganhar agora. Se você analisar uma abelha ou um verme, ou até um molusco, você percebe que ele tem alguns limites de comportamento. Mas quando a gente analisa um cordado, um peixe, um mamífero, um réptil, a gente percebe uma variabilidade de comportamentos. Isso é proporcional ao desenvolvimento do sistema nervoso deles. Ok? E o terceiro grande fator, né, que define um cordado seriam as fendas branquiais. Essas fendas branquiais têm que também estar presentes um dia na fase embrionária. É isso mesmo que eu estou falando. Nós já tivemos fendas branquiais. São aberturas que surgem na nossa faringe um certo tempo, e aí, dependendo do animal, essas fendas branquiais nelas podem surgir as brânquias, ou guelras, como os peixes, ou podem ser substituídas. Elas se fecham, né? A faringe que está toda abertinha, ela se fecha, fica um tubo único, e aí é obrigado a surgir pulmão. Os pulmões têm que surgir. Tranquilinho? Outras características que definem cordado, ou que estão presentes nos cordados, melhor assim, é que eles têm simetria bilateral. São raros os cordados que não têm simetria bilateral. Exemplo, as assídeas, nós vamos ver aí, que é um protocordado, na fase adulta ela perde um pouco a simetria, fica um pouco amorfa, não dá para classificar. Mas de um modo geral, os cordados têm simetria bilateral. É como se me cortasse ao meio e eu tenho lado direito e esquerdo muito parecidos. Também são classificados como deuterostômios. O que significa dizer deuterostômios?
O tubo digestivo nosso é completo, com boca e ânus. Mas esse tubo digestivo se forma no período embrionário. Então, no período embrionário, existe um orifício. Esse orifício chama-se blastóporo. E lá no embrião, o blastóporo, que é esse buraquinho que está se formando, se ele der pela primeira vez origem à boca, o animal é chamado de protostômio. Mas se esse buraquinho der origem pela primeira vez a um ânus, esse animal vai ser deuterostômio. Nós somos deuterostômios, nós os cordados. Tá? Nosso primeiro orifício que surgiu foi o ânus e não a boca. Tranquilo? Os cordados também são triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários, e também celomados. Vamos agora classificar os cordados. Os cordados são divididos em dois grupos importantes. Os protocordados e os eucordados. Os protocordados é onde estão os cordados invertebrados. Eles não têm coluna vertebral e dependem ou não da presença da notocorda durante a vida deles. São protocordados, com certeza, os cefalocordados, onde está o anfíoxo, e os urocordados, onde estão as assídeas. E aí tem uma briga. Alguns pesquisadores dizem que os hemicordados pertencem ao grupo dos cordados, e outros já retiraram os hemicordados do grupo dos cordados, e os hemicordados passaram a ser um novo filo. Filo hemicordata e filo cordado. Nós vamos colocar os hemicordados, ainda de modo clássico, junto com os cordados. Então nós temos assim, protocordados são os hemicordados, os urocordados e os cefalocordados. Tranquilo? Os eucordados, nós podemos ainda classificar assim, ó. Nós temos a superclasse dos peixes, que se divide em ciclostomados, os condrictes e os osteíctes. Os osteíctes são peixes ósseos, os condrictes, os peixes cartilaginosos, e os ciclostomados, os peixes sem mandíbulas, são as chamadas agnatas, né? E temos ainda a superclasse tetrápoda, que são os animais com 4 membros, né? E que estão adaptados às diversas situações, como as baleias para nadar, nós para manipularmos. E é lá nos tetrápodes que vão estar os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos agora chamar uma enquete interessante para ver se as pessoas sabem diferenciar justamente o que é um tetrápoda, um peixe. Vamos ver lá, vamos ver lá. Você viu só? É um problema. Nomes muito difíceis e que não são usuais complicam, né? Então eu tenho que deixar claro isso. Somos realmente um tetrápoda, só que nossos membros superiores estão adaptados à manipulação. O do morcego, que também é um tetrápoda, para voar. A baleia, o golfinho, para nadar. O cavalo, para tracionar. Ou seja, os tetrápodas têm membros que estão adaptados ao meio ambiente. Não esqueçam disso. Vamos agora nos aprofundar nos protocordados. De um modo geral, um protocordado ele é aquático, pode ser de água doce ou da água do mar. Ele é um invertebrado. Ele é um agnata, que significa dizer que não tem mandíbula, não tem queixo. Tranquilo? Isso define um protocordado. Vamos então falar especificamente de 2 protocordados. Os urocordados e os cefalocordados. Urocordados. Vamos começar por eles. Os urocordados têm como exemplar as assídeas. Como você está vendo na imagem, lembra muito uma esponja, né? Um porífero. Mas não é, é um animal bem mais complexo que aquele. As assídeas são animais de pequeno porte, né? São pequenininhas. Geralmente se encontram nos recifes de corais, junto com os selenterados. Então, foi uma comunidade interessante. São características dos urocordados serem animais aquáticos e predominantemente marinhos. Eu encontro bastante no mar esses animais, mas existem algumas espécies em água doce. Mas a grande característica de um urocordado é a presença de uma túnica, né? De um revestimento externo à base de celulose. Por incrível que pareça, é isso. A celulose que está presente nas células vegetais vai agora também estar compondo a túnica, né? Esse esqueleto externo dos tunicados. Tranquilo? Por isso eu posso chamar as assídeas, ou eu posso chamar os urocordados de tunicados. Esses animais apresentam também como estrutura característica 2 aberturas, uma que entra a água e outra que sai a água, chamada de sifão inalante e sifão exalante. A água entra e vai circular dentro de uma grande faringe. Os urocordados
tem uma grande faringe no seu interior, e essa faringe serve ao mesmo tempo para quê? Para filtrar a água de onde vai retirar o alimento, o plâncton, e ao mesmo tempo para respirar, tirando dali o oxigênio. Posso dizer que a faringe então funciona como brânquias também. Tá legal? Posso então adiantar que a respiração desses animais é branquial. Também os urocordados, vamos logo ser mais específico no que se refere à reprodução, eles são geralmente hermafroditas, né? São monóicos, têm um desenvolvimento indireto, eles passam por uma fase larval, como você vai ver aí a larva, né? Olha só que interessante. Aliás, pegando essa imagem, comparem a faringe da larva, né? E ela vai crescer bastante no adulto. E a fecundação desses animais é externa, né? Liberam-se os óvulos lá, os espermatozoides aqui, e vai haver uma fusão ali no meio aquático. Quero que vocês voltem a observar a larva. Preste atenção, observe então a larva, muito bem. E olha só, existe a notocorda nessa larva. E depois que essa larva vira adulta, não existe mais a notocorda. Ela perde a notocorda e quem vai sustentar o urocordado é justamente a sua túnica, que não está presente na forma larval. Os urocordados também têm tamanho reduzido, eles são pequeninos, né? São comestíveis alguns. Lá na Ásia, no Japão, por exemplo, eles fazem parte da gastronomia. Também são animais sésseis na sua maioria. A larva, sim, é livre natante, mas a maioria das assídias estão presas, né? Nos recifes de corais. Onde é que eu encontro os urocordados, as assídias? Eu posso encontrar nos recifes, mas eu também posso encontrar em regiões abissais, em regiões pelágicas, em regiões bastante profundas, onde inclusive não existe iluminação. Mas são animais adaptados, eles conseguem viver bem. Vamos falar agora dos cefalocordados. O maior exemplo é o anfíoxo, um animal dos mais evoluídos entre os protocordados. O anfíoxo, com certeza, dentro de uma linha evolutiva, deve ter originado algum peixe lá na história do tempo. Como característica dos anfíoxos, eu vou logo exacerbando que eles apresentam notocorda durante toda a sua vida. Também são animais aquáticos, mas eles vivem enterrados na areia. Então, quando a gente está pisando na praia, por exemplo, brincando um frescobol, por exemplo, o Paulão e o Beá, eles vão estar pisando em cima dos anfíoxos. Eu faço questão de chamar essas duas crianças amassando pobres e inofensivos anfíoxos. Venham cá jogar um frescobol. Olha só o tamanho dos Godzillas. Rapidinho. Vem, Paulo. Vem aí. Olha só, coitado desses minúsculos anfíoxos, inofensivos sobre a base desta patorra, né? Que são animaizinhos de 5 centímetros ou menos. Não tem condição, né? Olha só o tamanho das criaturas. Vamos lá. Nesse ambiente enterrado, eles estão filtrando. Eles são animais filtradores. Sugam a água e aí, através da sua faringe, obtém o seu alimento, né? O seu plâncton. Também são animais em forma de peixes, daí ser chamados de pisciformes. Vejam, pisciformes, provavelmente na história do tempo da vida, eles devem ter originado, né? Um ramo deles deve ter originado os peixes. E aí uma característica muito interessante dos cefalocordados, que é a presença da musculatura em V, permitindo uma grande mobilidade desses animais. Essa musculatura em V vai ser responsável no futuro pela origem de vários tipos de músculos nos cordados mais superiores. Também são animais de vida livre, não conhecemos nenhum cefalocordata parasita. Livre quer dizer que não causam problemas para nenhum outro animal. Veja essa imagem aqui para a gente resumir o que estamos falando. Olha só, temos aqui a notocorda, tá? Que vai permanecer durante toda a vida. Temos em cima o tubo neural, que depois vai dar origem ao sistema nervoso. Interessante ver a grande faringe, que é um pouco menor já do que os urocordados, mas é uma faringe que vai ter função filtradora e de respiração. A boca cheia de cirros, que vai servir para capturar o plâncton mais do que a água. Então vai entrar água aqui e aí os cirros já fazem uma parte da filtração e o restante vai acontecer na faringe. E a musculatura em V, essa musculatura é muito característica desses animais, que são animais um pouco transparentes, então a musculatura fica bem evidente. Tranquilo? Então isso define um cefalocordado. Para terminá-lo, vamos falar um pouquinho da sua capacidade de reprodução. Esses animais, eles são dioicos, têm sexos separados. A fecundação deles é externa, ou seja, eles liberam seus óvulos e os espermatozoides
vão ser fecundados em ambiente externo. E eles apresentam, na maioria das espécies, desenvolvimento indireto, ou seja, passam por uma forma larval. Vamos agora falar dos grandes peixes. Os peixes são os ciclostomados, os condrictes, que são os cartilaginosos, e os ósseos, que são os osteíctes. Os peixes, de um modo geral, como características gerais, né? Os peixes, de um modo geral, apresentam circulação fechada, coração com 2 cavidades e circulação simples. Uma dessas 2 cavidades do coração é o átrio e a outra é o ventrículo. Observe essa imagem comigo. O ventrículo e o átrio. O sangue chega no átrio e depois passa para o ventrículo e depois é que vai para as brânquias. O sangue chega com gás carbônico, sangue venoso, passa pelo ventrículo como sangue venoso e aí vai para as brânquias. Por isso é chamada de circulação simples, porque só passa uma vez no coração, e é também chamada de uma circulação completa, porque o sangue não se mistura no coração, só passa um tipo dele no coração. Tranquilo? Outra característica de peixes, comum, né, é que eles apresentam a linha lateral. Essa linha lateral, na verdade, é um conjunto de sensores importantes para o equilíbrio do peixe, para sua localização espacial. Imagine um peixe no meio oceânico, dificilmente ele vai saber, né, se está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, se está de lateral, enfim. Essa linha lateral serve para saber dar um posicionamento ao peixe e também saber se vem algum predador ou não na sua direção. Então, tem função sensorial. Nos peixes ósseos é bastante evidente, nos peixes cartilaginosos não é tanto, e nos peixes ciclostomados também não é muito evidente. Vamos agora falar dos ciclostomados, os peixes agnatas. O maior exemplo dos peixes ciclostomados são 2, a lampreia e a feiticeira. A lampreia é um animal de água doce e a feiticeira é um animal de água salgada, um animal marinho. Ambos são parasitas, eles adoram parasitar outros peixes. E aí tem uma imagem mostrando, por exemplo, um peixe com 2 lampreias sugando sangue, né? São animais hematófagos. Se estão sugando é porque tem uma ventosa, então a boca dos ciclostomados, ela é a sua principal característica, não tem mandíbula, mas tem ali uma ventosa. Lembra da tênia? Pois é, essa ventosa vai servir para fixar o animal e depois esse animal começa a raspar, a superfície do peixe e dali vai começar a sangrar e ele começa então a beber o sangue ali. Uma outra característica é a presença da tiflossole, uma espiralização do intestino, um dobramento do intestino, da parede interna do intestino, para que o alimento demore a passar no intestino, já que o intestino é retilíneo. Então imagina se a lampreia tivesse o intestino retilíneo e comesse um quiabo. Mal entrar, já ia sair. Assim não, a tiflossole parece um saca-rolhas, né? E o alimento então, ele vai conseguir demorar um tempo ali, e é o tempo que vai ser absorvido, né? A digestão então vai demorar um pouquinho e a absorção vai acontecer. Outra característica interessante é que os ciclostomados apresentam 7 pares de arcos branquiais. Grava isso. Sabe por quê? Porque no próximo peixe que nós vamos ver, que são os cartilaginosos, eles vão apresentar 5 pares de arcos branquiais. E nos ósseos, que são os últimos, eles vão apresentar 4 pares de arcos branquiais. Então perceba que conforme o animal vai se tornando mais evoluído no sentido estrutural, ele vai necessitando menos de arcos branquiais. Mas é que na verdade esses arcos branquiais vão ganhando mais vasos sanguíneos e vão melhorando a sua absorção de gases. Então não precisa de tantos, porque aumenta a eficiência. Predominam os dioicos, ou seja, animais que têm sexos separados. E eles têm fecundação externa, né, como a maioria dos peixes, e eles passam ou não por forma larval. Os aquáticos geralmente passam por forma larval. Não podemos deixar de observar que esse animal apresenta, além da coluna vertebral, que é um esqueleto cartilaginoso, então ele apresenta uma coluna vertebral cartilaginosa, a notocorda. Vamos agora falar de peixes cartilaginosos, os condrictes. Famosos aí são a arraia e o temível tubarão, que não é tão temível assim, tá? Esses animais, como o tema já diz, eles são animais que têm o esqueleto totalmente formado de cartilagem. Não existe nada a não ser cartilagem.
São animais notadamente predadores. As arraias e os tubarões, por exemplo, são animais extremamente predadores. Se alimentam de presas. Eles têm algumas peculiaridades. Por exemplo, os condrictes fazem pouca urina. Dessa forma, armazenam muita ureia. Daí eles são chamados de ureotélicos. São animais que armazenam ureia no seu sangue, na sua corrente sanguínea, nas suas células, para assim aumentar a concentração do seu organismo em relação ao ambiente externo. Esses animais predominam no ambiente aquático marinho, um ambiente extremamente saturado, né, cheio de componentes salinos. Então, para que esse animal consiga se adaptar a essas condições, ele aumenta as suas concentrações de ureia e assim ele consegue equilibrar, se tornando o organismo dele isotônico com o ambiente onde ele mora, onde ele habita. O seu intestino também apresenta a estrutura tiflossole, né? Com o mesmo princípio que eu já expliquei lá nos ciclostomados, melhorar a absorção dos nutrientes. Quanto às nadadeiras, esses animais já apresentam nadadeiras duplas, né? Nadadeiras pares, como a nadadeira peitoral, por exemplo, e nadadeiras ímpares, como a caudal e a dorsal. Aliás, a nadadeira dorsal é famosa nos tubarões, né? O tubarão, quando está fazendo a ronda da sua caça, né? Está fazendo a ronda da sua presa, ele aponta, no caso, a nadadeira dorsal, e aí criou-se um estigma, né? Ó, tubarão! Aquela aí é a nadadeira dorsal. A nadadeira caudal, ela pode ser do tipo heterocerca. Heterocerca significa dizer que ela tem diferenças. Quando você olha a nadadeira de um tubarão caudal, a parte superior é maior que a inferior. Então, hétero, nadadeira diferenciada. Uma curiosidade, os tubarões têm um dos melhores sistemas imunológicos da natureza. O tubarão não fica doente. Além dessa característica imunológica, outras fazem do tubarão um animal perfeito. Eu sou apaixonado pelos tubarões. Eles são verdadeiros tanques de guerra, perfeitas máquinas de matar, atacar, verdadeiros predadores. O corpo deles é revestido por uma malha de aço, e o componente dessa malha de aço são escamas chamadas de placoides. A escama placoide é muito pequenininha e ela tem uma direção, tá? E ela lembra muito o dente. Olha o componente da escama placoide: a dentina, o esmalte e a polpa. Isso faz com que essa escama tenha vida própria, né? Como se fosse um dente mesmo. O tubarão tem um sistema sensorial ligado a essa escama. Quase nada perfura essa couraça, vamos dizer assim, cheia de escamas placoides. Perfeito. Além disso, o tubarão apresenta, quanto ao seu sistema respiratório, 5 pares de arcos branquiais. Esses 5 pares de arcos branquiais, ou seja, 10 brânquias, estão 5 em cada lado, e a gente consegue, quando vê um tubarão, nós conseguimos ver as fendas branquiais. Qualquer criança que for desenhar um tubarão, ela pode não desenhar direitinho o tubarão, mas as fendas, as 5 fendas em cada lado, elas são bem desenhadas. Isso é marca registrada dos tubarões. Esses peixes não apresentam bexiga natatória, que é aquela estrutura que a gente vai ver daqui a pouco nos peixes ósseos, responsável pela sua flutuação. Os peixes cartilaginosos optaram pela seguinte estratégia. O esqueleto deles é leve, que é de cartilagem. Beleza? Eles aumentaram a oxigenação do sangue, então tem mais ar diluído no sangue. E aí, esse animal, então, não precisou da sua bexiga natatória. Então, não existe bexiga natatória nos peixes cartilaginosos. Não tem função alguma. Também são chamados de gnatostomados, porque eles são animais que apresentam mandíbula. Então, preste atenção. Até os peixes cartilaginosos não existia mandíbula nos cordados. Vai surgir mandíbula, queixo, né, nos peixes cartilaginosos e depois vai avançar por todos os outros animais até chegar nos mamíferos. E esse queixo faz dos futuros cordados grandes predadores e grandes comedores. Quanto à reprodução, existe uma peculiaridade. Vamos falar, né, do nosso tubarão. O tubarão apresenta pênis. Esse pênis, na verdade, é um órgão que surgiu por transformação de uma das suas nadadeiras ventrais. Esse pênis, então, permite com que os tubarões tenham uma cópula e uma fecundação interna. Dessa fecundação interna, então, vão surgir tubarõezinhos. E esses tubarõezinhos vão sair direto
do tubarão-mãe e já sai com as características de um tubarão, e não um ovo. Então, essa situação, né, esse fenômeno define os tubarões, ou define os peixes cartilaginosos como sendo vivíparos. Nós somos vivíparos, porque a mulher, né, libera um bebê já com formas humanas. Mas existem também os ovíparos, por exemplo, que são os outros peixes ósseos, que liberam ovos que ainda não estão formados, não têm forma de peixe. Vamos agora chamar um trecho do filme Procurando Nemo, onde vai ficar exemplificada essa variedade de peixes, né? Legal, né? Muito bonito esse filme, né? Viram então vários peixes entre os cartilaginosos e os ósseos. O Nemo, por exemplo, é um peixe ósseo. E agora vamos começar a falar dos peixes ósseos. Como característica geral, eles apresentam esqueleto ósseo e algumas partes, né, as articulações, por exemplo, cartilagem. Apresenta o corpo revestido por escamas, só que agora as escamas não são mais placoides, mas sim membranosas. E essas escamas recobrem o corpo do peixe, protegendo-o. Alguns peixes, as escamas são minúsculas, e a gente considera que são ausentes, né? O pessoal chama popularmente de peixes de couro. Como exemplo, nós temos aí a sardinha, o pirarucu, a pescado, o lambari, etc, etc, etc. Podemos ainda falar que esses animais perderam mais um par de arcos branquiais. Eles apresentam agora 4 arcos branquiais, ou 8 brânquias. E essas brânquias estão protegidas por uma estrutura óssea na cabeça, chamada de opérculo. Quando a gente vai comprar o peixe, a gente levanta o opérculo e vê se as brânquias estão vermelhinhas, brilhantes e com cheiro característico de peixe. Se não tiver com aquele cheirinho bacana, o peixe está ruim. Esses animais vão apresentar, por exemplo, a bexiga natatória. Já que o esqueleto deles é pesado, eles têm que desenvolver um subterfúgio, né, para se tornarem mais leves. Então a bexiga natatória ajuda esse peixe a subir e a descer. Bexiga natatória é característica de peixe ósseo. Ela está conectada no sistema branquial e no sistema sanguíneo, e dessa forma ela retira o ar do sangue, retira o ar das brânquias, e dessa forma a bexiga natatória se enche e esvazia. Esses peixes também apresentam barbatanas pares e ímpares. Vejam aqui na imagem, nós temos a barbatana dorsal e caudal são barbatanas, a exemplificar, são barbatanas ímpares. E aqui nós temos a barbatana peitoral, que é um exemplo de barbatana par. Essas barbatanas auxiliam o peixe e, no caso da caudal, funciona como leme. A anal também funciona como leme, e assim o peixe direciona onde quer ir. Observe o opérculo, que é onde embaixo estão as brânquias. Vou te chamar agora para tu veres outra imagem, onde a gente vai ver as estruturas internas do peixe, dos quais algumas eu citei. Vem comigo. Olha só, esse animal tem o seu coração, bem próximo das brânquias. As brânquias estão aqui citadas, ó. E a bexiga natatória bem exemplificada aqui em azul, né? Essa bexiga é sacular, ela vai encher e esvaziar de ar. O fígado aqui embaixo. E eu quero exacerbar a linha lateral. Ó, linha lateral que está cheia de sensores que vão direcionar, manter esse peixe com noção de espaço-tempo no seu meio. Tá legal? Esses peixes também são gnatas, assim como os cartilaginosos. Eles apresentam mandíbula, e essa mandíbula varia muito de acordo com o tipo alimentar do peixe. Essa imagem mostra como é que o peixe consegue respirar. Observem que a água entra pela boca, e essa água vai levando sais diversos, alimento e principalmente o gás oxigênio. E aí a água sai entre o opérculo e as brânquias. E as brânquias, então, através de um mecanismo especializado, conseguem absorver o gás oxigênio por difusão. E é dessa forma, então, que o animal consegue respirar. Ele não engole a água, a não ser a que ele quiser, para matar sua sede, que ele nunca vai sentir. Não podemos esquecer de falar da circulação desses peixes, que é muito parecida com a dos condrictes. Também eles apresentam o coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Ela também é simples e ela acontece do tipo completa, o sangue não se mistura no coração. Tá legal? Quanto à reprodução, são dioicos, têm sexos separados, macho e fêmea. Como a maioria dos animais também ósseos, apresentam desenvolvimento indireto. Eles produzem algumas larvas que popularmente são conhecidas como alevinos, muito importante para a piscicultura, né? O mercado de piscicultura.
Esses animais também, na sua grande maioria, apresentam fecundação externa, ou seja, liberam óvulos, e depois os espermatozoides também, liberados na água, vão fecundar esses óvulos. Era isso que nós tínhamos para falar hoje desse mundo maravilhoso, que é o mundo subaquático, onde tem os protocordados e, no caso, os nossos maravilhosos peixinhos. Como dica de estudo, eu te sugiro assistir o filme Procurando Nemo, mas agora com olho clínico, né, observando a variabilidade de peixes e componentes marinhos. E também, se você puder pegar alguma fita, algum DVD do Jacques Cousteau, para ver a capacidade que ele tinha de filmar a vida submarina, você vai adorar. Legal? Faça isso que você vai aumentar seu conhecimento sobre a biodiversidade dos peixes e do mundo subaquático. Até mais! Na aula de hoje, falamos sobre cordados, protocordados e peixes. Os cordados são animais que apresentam características básicas como notocorda, tubo neural e fenda branquial, pelo menos uma fase da vida. Vimos a classificação dos cordados. Os cordados basicamente se dividem em protocordados, que são os cordados invertebrados, e os eucordados, que são os cordados vertebrados. Analisamos a superclasse Piscis. Os peixes se dividem em ciclostomados, ósseos e cartilaginosos. E estudamos as principais diferenças entre peixes ósseos e cartilaginosos. Peixes ósseos formados por esqueleto ósseo e presença de bexiga natatória. Peixes cartilaginosos formados por esqueleto cartilaginoso e armazenam ureia, são ureotéricos. Bons estudos!